Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal Costurando Fácil. Essa live será gravada. Meu nome é Ingrid Fazenda e já trabalho com costura há mais de 10 anos. E hoje vamos costurar juntas uma calça que o acabamento dela vai ser sem cós. Ele vai ser com um revel para fazer o acabamento da cintura. E vai ter bolsinhos nas laterais também. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você ou que ama um lookinho novo. E para fazer esse modelo, eu usei um tecido de alfaiataria, mas vocês podem também usar um two-way, um crepe, tecidos que tenham um pouquinho de elastano, que assim ele vai ficar com o mesmo caimento e que ele tem um pouquinho de elastano para mais conforto da gente também, porque ele fica mais modelado. Então, bora pro passo a passo? Então, meninas, aqui a gente tá começando a fazer aquela nossa base da modelagem, para depois a gente começar a criar o modelo ali em cima. Então, a gente tem o nosso curso, o Estilista Completa, onde explico detalhe por detalhe cada processo ali de como fazer a parte da modelagem e do corte da costura. Aqui a gente está fazendo essas aulas, é como se fosse o nosso curso avançado, são peças que a gente está fazendo e para relembrar os detalhes que vai na peça. Mas cada detalhezinho, como bota o zíper, fazem essa base da modelagem, a medida por medida ali certinho, tem lá no nosso combo no Estilista Completa, tá? O link tá aqui embaixo na descrição. Então, ali pra gente fazer a nossa calça, lembra, a gente tem que ter as medidas todas do corpo da pessoa e daí dali a gente vai começar a criar. Eu tô começando a fazer a minha margem para mim começar a fazer minha calça. Se é aquela margem ali que a gente fala, as nossas linhas imaginárias dá errado, o resto da calça vai dar errado, para nós começar a fazer ali a parte do molde na frente das costas, tá? E eu fui criando pontos por pontos, a gente vai botando cintura, quadril, tudo são regras que tem lá, é como uma receita de bolo que a gente vai seguindo e que vai dar essa modelagem para qualquer pessoa, tá? Então, ali eu já criei a base da frente e das costas e eu já fui alterando junto como eu já tenho noções de modelagem, tá? Mas lá também vocês têm explicadinho como vocês alteram. Faz ali o desenho da braguilha, tá? Esse nosso modelo a gente vai fazer uma braguilha falsa, porque a gente vai fazer o acabamento dele com revel. Daria para fazer o revel também com zíper na frente, mas seria outro acabamento. A gente vai botar um zíper atrás e vai fazer a braguilha falsa, então não vai precisar daquele acabamento aqui da frente com o zíper. Ele é um pouquinho mais difícil de quando a gente faz o zíper atrás. Então, a gente vai começar com um pouquinho mais fácil primeiro e depois a gente vai aumentando o nível. Então, ali embaixo eu queria uma perna mais larga, já alterei também para essa perna ficar mais larguinha. E eu deixei frente e costas juntos. Vocês podem separar esses moldes também, mas como eles são bem parecidos, eu deixei eles juntinhos, tá? Primeira coisa ali é botar o tecido direito com direito, a orelha com a outra orelha do outro lado, tá? Dá bem pra deixar bem direito com direito, que assim já fica mais fácil pra vocês pegarem e ir pra máquina, tá? Ali, quando vocês não conseguem enxergar muito bem também, dá pra vocês cuidarem pelos furinhos, onde eles furam normalmente pelo direito, onde sai aquele tecidinho ali na orelha, é a margem do tecido, ele é o avesso dele, daí onde tá saindo. Então, cuidar para as listras ficarem todas encontradas, tá, gurias? Esse tem que ter bastante cuidado, porque é xadrez. Ali eu botei de um lado a minha frente e eu virei o molde para fazer as minhas costas também, ó. Primeiro eu vou tirar naquela parte aberta onde eu tô, aquela orelha, vai ficar a parte das minhas costas, tá? Então, ali na parte das minhas costas, eu vou riscar todo com 1 centímetro maior na volta. Lá embaixo eu aumentei a bainha, porque o nosso molde, ele tá exatamente as medidas no nosso corpo. Então, as margens de costura eu acrescento agora na hora de cortar o tecido, tá? A pence ali, eu vou cortar ela no molde, vou riscar ela no tecido, mas eu não vou cortar no meu tecido, tá? E agora eu tô transformando aquele molde em frente, ó. Até vocês viram que eu dei uma dobradinha ali na lateral da perna para diminuir, porque eu vi que não ia encaixar, eu fiz a perna muito larga. Então, vocês viram como esse tecido vai bastante, esse modelo vai bastante tecido. Eu tive que virar o molde, porque o meu tecido permite, né, esse xadrez tanto faz o lado. E também tô riscando ali com 1 centímetro de margem, ó, a pencezinha também eu vou riscar. Aumentei mais a margem da costura, tá? E vou permanecer aquele ajuste que eu fiz lá na perna, lá nas costas, eu vou permanecer aqui. Vocês viram que eu virei o molde, então ele encaixou melhor. E eu sou pequenininha, eu sou do tamanho P. Mas se é uma pessoa de um tamanho maior, vocês veem que vocês vão ter que pegar mais tecido. São 2 alturas de calça. Por ser uma perna larga também e por ser o xadrez que a gente tem que cuidar as costuras.
aonde começou a minha bainha ali em qual xadrez, a outra também começou, ó, para todos eles se encontrarem em toda a lateral. O gancho, se ele começou 2 dedinhos antes da listra, o outro também ó, vai começar 2 dedinhos antes da listra. Agora ali eu marquei a minha pence no avesso e eu botei avesso com avesso, ó, e eu bati por cima, porque como eu tava com aquele pozinho de giz, assim ele já fez a minha pence aparecendo lá do outro lado. E eu dei os piquezinhos ali em cima pra marcar bem a minha pence também, tá? Agora eu tô cortando toda a minha frente ali, vou cortando bem em cima da linha, porque eu já acrescentei aquele 1 centímetro de costura, né? Então, na dobra ali, eu vou abrir toda ela. Essa tem que abrir a dobra mesmo, porque são das duas pernas separadas, tá? E ali eu marquei a alturinha do meu bolso, mais ou menos, que eu vou querer uns 4 centímetros para baixo, uns 16 centímetros a largura do bolso tá bom. Então, esse tecido que eu vou cortar agora, ele tem que ser um pouco maior do que 16 do comprimento do meu bolso ali. Pode ser uns 20 centímetros e pode ser 20 ou 15 centímetros de profundidade também. Ali eu tô cortando 4 tecidos, porque vai 2, um pra frente, um pras costas, e um pra frente e um pras costas do outro lado também, tá? Agora ali eu tenho os 4 tecidinhos e eu vou cortar o meu revel. Como o revel ele não vai pence, então eu vou juntar ele ali, ó, como se eu tivesse costurado a minha pence, e vou botar ele em cima do meu tecido, que assim fica mais fácil de eu fazer o meu molde. Eu posso riscar isso num papel também, tá, gurias? Então eu deixei ele aberto ali a parte de cima, que é as minhas costas, ó, mas, que é a mais alta, mas eu juntei a minha pence, porque ele vai ficar curvado, ele vai ficar mais anatômico, assim fica bem modeladinho também, e bem conforme quando vocês costurarem aquela pence. Tá? Agora, pra fazer a minha frente, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu dobrei a parte de cima, porque a frente é mais baixa. A frente ali, como eu vou ter feito a minha braguilha, eu já dobrei a braguilha também, ó. Juntei a pencezinha, risquei na frente e do lado. E pra baixo eu vou marcar uns 7 centímetros, já é suficiente daquela largura daquele revel. Então, as costas tinha emenda atrás, porque a gente vai botar o zíper. Na frente pode ser na dobra, tá? Então, a primeira coisa é a gente ir para o overlock, porque esses tecidos desfiam, né? Então, a gente tem que passar o overlock toda a volta para ele parar de desfiar. Para trocar a linha do overlock, é sempre cortando rente ao rolo e dando aquele nozinho pra gente ir puxando as nossas linhas depois, porque aquele nozinho não passa na agulha, né? Quem não tem overlock, o que pode fazer é um zigue-zague toda a volta dele, só que a gente acaba passando mais trabalho, né? Às vezes tem que passar 2, 3 vezes a overlock ali e depois vir cortando também os fiozinhos, né? Então, a primeira coisa ali, eu tô passando na minha braguilha, ó, e naquela parte onde tem a curvinha, eu vou esticar ele, tá? Pra ele ficar bem retinho. O único lugar que eu não vou passar na minha frente ali, ó, fiz na braguilha, e depois eu faço a curvinha do gancho esticando ela, e assim eu vou no entrepernas, embaixo na outra lateral. Eu não vou passar, a única coisa é em cima na minha cintura. Por quê? Eu vou botar o meu revel, então ele vai ficar pra dentro, então não preciso passar a overlock ali, tá? Ali é o meu bolsinho, não o meu cos, então eu vou passar toda a volta dele, tá? Pra ele não ficar desfiando. Naqueles meus bolsinhos, eu cortei, vocês podem cortar em 4 pedaços ou cortar 2 pedaços na dobra, como se fosse o fundo do bolso dobrado, né? Então ali eu fiz dos meus bolsinhos e agora eu tô fazendo do meu revel. Na parte de cima, aquela curvada do revel, a gente não precisa passar overlock também, só nas laterais e embaixo. O das costas do revel também, vou passar nas laterais e embaixo e naquela curva em cima não, porque ele vai ficar pra dentro também, não precisa. Na parte das costas, eu também tô passando overlock toda a volta. A única parte que eu não vou passar, naquela parte de cima na cintura, tá? Onde vai ficar minha pence. Então, ali já tá todas as minhas costas, ó. Tô com todos os pedaços com overlock, eu já fico tudo na reta depois. Eu prefiro passar o overlock tudo separado, assim, e depois ir pra reta. Assim, fica mais fácil também pra vocês, não ficar pra lá e pra cá, né? E porque depois a gente consegue abrir as costurinhas também. Então, ali a primeira coisa é encher a bobina. Se vocês quiserem, podem encher 2 bobinas também, por caso faltar, né? Vocês já tem a outra. Começando pelas costas, a gente vai botar o tecido direito com direito e vai fazer aquela costurinha na parte do gancho. Eu vou deixar um palmo sem costurar naquela parte de cima, em média de uns 15 a 20 centímetros, que vai o nosso zíper, tá? Vou passar a costurinha da largurinha da sapata, cuidando para encontrar as costurinhas ali. E depois eu vou passar a outra bem em cima pra ele ficar bem reforçado, tá? Porque no bumbum sempre tem que ter 2 costuras, né? E agora ali pra mim fazer as minhas pences, onde eu tinha feito aqueles piquezinhos nela, eu juntei o piquezinho com o piquezinho e fiz o Vzinho da minha pence. Assim tá pronta já minhas costas, ó. Agora eu vou começar unindo o meu revel.
O revel eu vou unir primeiro as laterais. Então, eu botei o tecido direito com direito e vou fechar as laterais, dando retrocesso sempre em cima e embaixo, como se eu fizesse toda a circunferência da minha cintura. Até testei ali, ver se ele tava certinho, né? Se não ia precisar nenhum ajuste. E tava já certinho, não ia precisar de ajuste. Agora, o mais importante, tá, gurias? Aqui à frente. É a gente alfinetar todo ele, porque como ele é xadrez, tem que ficar bem encontradinho aquelas listas, porque senão quando vocês virarem a braguilha ali, vai ficar feio, tá? Então, primeiro é costurar aquela partezinha da braguilha e depois a curvinha do gancho. E daí eu vou dobrar bem naqueles 5 centímetros que eu tinha aumentado da braguilha, dou o piquezinho, que quando eu virar no direito, ó, eu vou todo ele, é como se tivesse aquela costura, ficou ali pra dentro. Ficou um buraquinho, parece que tudo deu errado, né? Mas tá certinho, ele fica ali pra dentro. E daí a gente vai alfinetar ele ali, marcando de 3 a 4 centímetros para fazer aquela curvinha ali da braguilha. Quando chegar lá no último ponto da parte do gancho, a gente arredonda ele ali, tá? Então, eu fiz as curvinhas, cuidei pra, ali quando eu alfinetei já para ele ficar as listrinhas tudo encontradinha, tá? E agora, bem no meio do meu gancho ali, eu vou passar a costurinha olhando aquele internozinho da sapata, para aquela braguilha não ficar levantando ali, né? Até criar sujeira conforme a gente vai lavando também, né? E ela fica erguendo. Então, pra ela ficar sentadinha, só pra ter o desenho mesmo da braguilha, tá? Então, agora eu tô colocando os meus bolsos. Eu marquei uns 4 centímetros pra baixo, ó, e botei o direito do bolso com o direito da calça. Tô botando primeiro na parte da frente ali. E costurei da largurinha da sapata todo aquele tecidinho na lateral. Como ele era dobrado, né? O fundo do bolso, tipo, como se já tivesse costurado. Agora eu venho com o outro, né? E vou marcar também 5 centímetros para baixo, com a parte da frente. E vou costurar da largurinha da sapata também, grudando aquele bolso com a frente, ó. Que assim vai ficar aquelas tiras pro lado, mas ele já tá tudo imaginando já como ficaria para vocês alfinetarem, tá, gurias, também, para costurarem. Agora eu costurei ali do outro lado, no outro ladinho do bolso. E agora eu passei aquela costurinha na parte de cima ali, pra já segurar ele, mas eu vou alfinetando todo ele ali em cima, ali de baixo pra cima, pra encontrar bem aquelas costurinhas, tá? Porque senão ela sai do lugar. Então é bom vocês usarem bastante alfinete nessa parte de calça xadrez, porque ele é mais chatinho assim de encontrarem as costurinhas, né? Eu vou sempre olhando igual lá do outro lado pra ver se eles estão se encaixando, tá? Vou alfinetar todo ele ali, até desmanchei aquela minha costurinha que eu tinha feito antes, para me encaixar melhor, porque ficou uma sobrinha lá em cima para se encaixarem melhor as costuras. Então, eu costurei a parte do meu bolso, ó, e vou vir pro lado também costurando ele, ó. Eu recosturei aquele meu bolso que eu tinha tirado e virei ele, ó. Costurei no início e virei ele para fechar o bolso. Eu não vou virar aqui pro lado porque o meu bolso já tinha uma dobra, mas se vocês fizeram 4 pedaços, vocês passam a costura ali. E agora eu vou vir do fundo do meu bolso também, passo 1 centímetro para dentro da calça e viro a minha costura para mim descer lá, cuidando sempre para encontrar bem aquelas costurinhas ali, tá? Coloquem bem o alfinete bem certinho ali, bem pontinho, o pontinho ali para vocês acertarem bem ele, tá? Ali, daí eu vou tirar todos os alfinetes. Só que eu vi que igual, por mais que a gente bote o alfinete, gurias, vocês têm que cuidar, porque ele dá uma dançadinha e quer sair. E para as listrinhas ficarem bem contradinho. Por isso eu resolvi desmanchar ele ali. É assim mesmo no xadrez, tá? Vocês viram, por mais que eu tenha prática e botei alfinete, ele dá uma dançadinha. Então é segurar bem firme ele e ir cuidando na hora de vocês colocarem, tá? De passarem a costurinha. Costurem um pouquinho e já dê uma olhadinha para ver se ele tá se encontrando mesmo. Porque senão, principalmente essa parte da lateral da perna aqui de fora, né? Porque vai ficar desencontrado e fica feio, né? Então, essa é a diferença de uma peça bem cortada, que a gente teve todo um cuidado lá na hora de cortar, das listras se encaixarem, agora na hora de costurar, das listras se encaixarem, né? Então, essa é a diferença de valores também que o pessoal pergunta, né? Porque é tão mais caro uma peça sob encomenda, né? Porque a gente tem todo um autocuidado que na produção não ficam tendo esse cuidado tanto para aproveitarem tecido, né, quanto ali para encontrarem as costurinhas, tá? Então eu alfinetei tudo de novo e tô passando aquela costura de novo no fundo do bolso e na lateral da minha calça ali. Agora sim que encontraram todas elas, ó, vocês viram que eu fui já
cuidando, ver se ele ia se encontrar mesmo. Agora a gente vai fazer a mesma coisa lá do outro lado. Então, como o bolso não estava se encaixando, eu desmanchei aquele meu bolso e coloquei ele de novo para ele se encaixar, porque as listras estavam se encaixando. Por mais que eu tinha medido mesmo a coisa lá em cima, quando eu fui alfinetando a lateral lá de baixo para cima, lá em cima o meu bolso desencaixava. Então, para ele se encontrar certinho, por isso eu desmanchei e recoloquei ele de novo para eles ficarem na mesma altura. E daí vocês vão perceber que na calça, quando eu costurei, ela ficou a frente um pouco mais baixa que as costas, para as listras se encontrarem. Mas como eu tinha feito um cos bem alto, não tem problema eu ter diminuído um pouco lá. Mas eu vou ter diminuído só um pouco na minha lateral, lá em cima nas minhas costas, que ela é mais alta, eu não vou diminuir. Quando eu passar a costura, eu vou passar ela igual lá em cima, para ele não ficar muito baixo aqui no bumbum. Ele só vai ficar mais abaixo aqui na lateral, mas não tem problema também, porque foi da mesma altura da frente, tá? Ali foi a gente deixar todo encaixado na parte da lateral mesmo, aquelas listras, que é bem importante, para ficar bem bonito o efeito. Então, agora ali eu costurei a parte de cima da minha calça e da lateral. E agora, quando eu alfinetei toda a lateral ali, eu vou vir de baixo para cima para mim fazer a parte da lateral da calça também, ó. Venho cuidando para encontrar bem as listrinhas, ó. Vocês podem deixar uma margenzinha até da listrinha de baixo aparecendo para vocês enxergarem bem, né? Ela, e vão costurando toda a lateral dela ali, ó. Vai verificando já também se ela tá bem certinha. E vão costurando toda aquela lateral da minha perna. Passo 1 centímetro acima do bolso, finca a agulha e vou virar para fazer o fundinho do bolso. Então, eu venho de baixo para cima, passei um dedinho do meu bolso e viro para fazer o fundo dele. Não vou subir porque aquele meu bolso tem dobra, né? Mas se vocês cortarem 4 tecidos, vocês sobem também a costura. Podia fazer ela contínua também, mas como o meu tem a dobra, por isso eu fiz em 2 partes, né? Fiz só a parte de cima e depois só a parte de baixo. Agora eu vou alfinetar ali o meu entrepernas. Cuido para encontrar bem eles, tá? Vou botando bem costurinha com costurinha ali no meio da perna também, ó. E vou passar essa costura inteira, lá de baixo até a ponta do outro lado, até embaixo também. Por isso eu alfinetar bem ele para aquelas costurinhas encaixarem bem, tá? Então, da largurinha do sapato, vocês veem que depois vocês peguem prática ali de como também fazer o xadrez, que depois passando uma costura só, ela vai. O primeiro ali, que foi que eu encaixei, ele dá uma dançadinha, mas a gente já pega o jeito de como encaixar ela e nas outras segue de primeira, tá? Por mais que tenha um alfinete, né? Então, é normal, gurias, a gente tem que desmanchar para refazer ele. Até para ficar um acabamento bem bonito ali, a parte de fora, as listinhas ficarem bem encaixadinhas, né? Então, fiz todo ali o meu entrepernas, vou tirar ali os meus alfinetes, já faço os acabamentos daquela overlock ali e daquela costura que eu fiz na reta. Dos bolsinhos também, ó. Tudo pra sair um pouco daqueles fiapos, né? Tudo. E deixei, a minha calça ficou aberta só naquela parte das costas, então, que é onde eu vou botar o meu zíper depois, tá? Agora, para mim fazer a parte do revel ali, eu vou primeiro pegar a lateral da minha calça com o meio da minha frente e vou marcar um piquezinho no meio que eu vou fazer uma preguinha ali na frente, tá? E agora eu vou encaixando aquele revel todo na minha cintura, bem na ponta das costas com a lateral da outra frente e a lateral das outras costas. E eu dei um piquezinho no meio do revel da frente também, para encaixar com o meio da frente da minha calça, para mim saber quanto que sobra para mim fazer aquela prega ali. Por mais que eu calculei lá no molde, né, se eu gastei um pouquinho menos de costura, eu sei exato daí o tamanho. Então, é como se eu achasse o meio do meio. Aqui tá a minha frente, aqui tá a costura do gancho do meio, e eu vou achar o meio da lateral entre o meio do gancho ali. Meio do meio que a gente fala, né? Então, a gente pegou do gancho até a lateral, achou o meinho, ó, e eu vou marcar ali a minha pencezinha. Tudo aquilo que sobrou, é em média de uns 3 centímetros que eu tinha calculado ele dobrado, e eu calculei para baixo ele costurar uns 5 centímetros. Então, uns 3 centímetros para dentro, mas eu costurei uns 5 centímetros para baixo. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Deixei uns 3 centímetros sobrando ele ali depois, e desci uns 5 centímetros também. Agora eu já vou costurar todo o meu revel ali, ó. Eu botei o revel direito com direito antes, né, pra alfinetar ele.
E vou começar lá das costas, fazendo toda a circunferência da minha cintura ali. Deixando só 1 centímetro nas duas pontas, que é pra depois eu encaixar o meu zíper ali, tá? Daí naquela pencezinha, eu achatei ela quando eu cheguei ali na frente, pra ela ficar uma preguinha diferente. É modelo de preguinha que vocês quiserem, tá? Que vocês quiserem fazer, tá, guris? Ali pode fazer uma prega macho, uma prega fêmea, né? Eu fiz uma prega macho ali, ela ficou achatadinha, mas é modelos que vocês podem fazer. E agora eu já tô botando meu zíper, ó. Como eu deixei aquele 1 centímetro sem costurar do revel, eu consigo encaixar o zíper até lá em cima. Então, eu botei o direito do zíper com o direito do tecido e passei a costurinha primeiro só pra firmar ele ali até o finalzinho ali do meu gancho onde tava costurado. Lembrem de trocar a sapata, né, pra zíper. E daí eu abri o meu zíper e costurei rente ao zíper ali. Às vezes de primeira é difícil dele ficar bem invisível, daí a gente passa de novo outra costurinha, tá? E pra fazer o outro lado, a mesma coisa. A gente fecha o zíper e só que daí a gente vai de baixo pra cima, tá? Ali agora eu tô fazendo o acabamento com o meu revel. Eu tô dobrando aquele revel ali e passando a costurinha na lateral dele, ali aquele pouquinho em cima que tinha aberto. Que tava abertinho, né? Que é pra gente fazer o acabamento, fazer um sanduíche do zíper. Assim, quando vocês desvirarem, ele vai ficar todo limpinho, tá? Fiz o acabamento ali do revel dos dois lados, daí assim, agora eu posso segurando aquelas costurinhas ali lateral com lateral. Se nas pencezinhas eu também quiser passar uma costurinha, ó, neles, só na lateral pelo lado de dentro mesmo, para eles se encaixarem ali, para aquele meu revel não levantar. Eu posso fazer um pesponto do lado de fora também, se eu quiser, mas como eu não queria que a costurinha ficasse do lado de fora, vocês podem fazer um pesponto interno também, se vocês quiserem, ou abrindo aquele revel ali e costurando só do lado de dentro dele, né, pelo avesso ali, para tombar aquela costurinha que a gente chama, né, para ela ficar firmezinha. Mas eu achei melhor esse modelo fazer ela só segurando bem nas laterais. Então ali eu alfinetei todo ele pra ele ficar bem costurinha da lateral com a costurinha da lateral, ó. Pra mim passar uma costurinha bem pelo interno mesmo dele, pegando entre o revel e aquela minha costura da calça, por dentro só dando um pontinho ali em cada cantinho daquele, o meu revel não vai levantar. Tá? Então eu peguei bem como na parte do zíper ele já virava assim para fazer o acabamento ali, aquele sanduíche que a gente fez. Agora eu passei nas laterais também. Na frente, porque tem a costurinha do gancho, também dá pra dar um pontinho, né? E se quiserem fazer nas pencezinhas também precisa, mas não é tão necessário, porque tá bem próximo ali da nossa lateral e como na frente tem aquela costura do gancho, também daí a gente dá um pontinho ali. Então, essa marcação, ela não vai aparecer do lado de fora, tá, gurias? Ela só vai ficar ali pelo interno mesmo dele, pra aquele revel não levantar. Terminadas as costurinhas ali, tá pronta a parte de cima. Quem quiser também pode botar um ganchinho, daí ali a mão na pontinha do zíper, tá? Agora já dá pra nós fazer a nossa bainha. Então a bainha no xadrez fica mais fácil, né? Porque vocês podem seguir bem a listrinha ali pra deixar bem retinho, né? E vou seguindo toda a volta, sempre lembrando das bainhas, a gente começar pelo interno da nossa perna, né, pra emenda ficar escondida lá dentro, tá? Então, eu vou deixar a minha peça do direito, mas eu vou costurando do avesso. Eu tinha marcado uns 3 centímetros de bainha, então eu vou dobrando 3 centímetros, sempre abrindo aquelas costurinhas também pra não ficar muito grosso, né? Que assim a gente já vai finalizar a nossa calça. Então, cuidando para ficar na mesma listrinha, né? Sempre conferindo um lado com o outro para ficarem tudo do mesmo tamanho, né? E vou costurando bem em cima do overlock para aquela costura não ficar erguendo, né? E uma bainha larga também, porque fica bem bonito. Então tá pronta a minha calça ali. E assim finalizamos a nossa calça. Espero que tenham gostado do passo a passo. E se você ainda não faz parte do Estilista Completa, onde explico detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça, o link está aqui embaixo na descrição. Vou deixar aqui embaixo também o link para o meu curso gratuito, para quem ainda não tem máquina. Então na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo e até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!